Existe uma fase da vida que a gente não está aprendendo, a gente tem certeza de tudo. Certeza de que o mundo é falso, certeza de que os adultos se venderam, certeza de que só a gente enxerga o mundo real, a realidade e a verdade. E convenhamos que essa sensação é extremamente sedutora. É a sensação de que todo mundo não está enxergando nada e só você consegue enxergar a verdade. E o nosso maior erro é acreditar que apenas a geração Z e as próximas gerações têm esse tipo de comportamento. Seja membro do canal e ganhe benefícios. Na verdade, essa ideia atravessa gerações, livros, discussões e explica por que algumas visões de mundo parecem profundas quando somos jovens e quando somos adultos só parecem insuportáveis. E isso não é uma ofensa gratuita, talvez seja até uma lei da natureza. Adolescente é chato porque parece que vive no estado permanente de revelação. Ele não está apenas formando opiniões, o que é de fato um processo que a gente faz na adolescência e também na vida adulta, mas ele está convencido de que aquilo ali é a verdade absoluta, é algo que só ele está enxergando e ninguém mais no mundo. Pode ser que isso exista de fato, mas normalmente não é o caso. É como se sem querer ele tivesse tropeçado na pedra filosofal ou se desse conta de que descobriu as minas do rei Salomão e ninguém ao seu redor está vendo. É o famoso a última Coca-Cola do deserto. Todo mundo já foi adolescente, então há um certo nível de identificação aqui. Aquela sensação de que ninguém te entende, de que os adultos se venderam para uma vida burocrática, triste e cheia de tarefas as quais eles não precisariam fazer se fossem adultos de verdade e fossem contra o sistema. Ou seja, para o adolescente não é como se o adulto só discordasse dele, é como se o adulto tivesse desistido de alguma maneira de uma vida verdadeira. E isso cria uma combinação explosiva de arrogância e fragilidade, justamente porque o adolescente ele acha que conhece tudo, ele acha que sabe tudo, mas se sente profundamente sozinho. A literatura sempre se interessou por esse momento da vida. Há muitos livros que trabalham com personagens em fase de crescimento, personagens que ainda estão tentando entender o mundo, os outros e a si mesmo. O romance de formação nasce exatamente desse atrito, expectativa versus experiência, ideal versus realidade. Alguns atores optam por criar um distanciamento crítico em relação ao jovem protagonista. Outros decidem mergulhar completamente nesse ponto de vista imaturo, sem oferecer contrapeso. E um dos exemplos mais conhecidos dessa segunda opção é o Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger. Publicado em 1951, o livro surge num contexto muito específico do pós-guerra americano. Há um mal-estar generalizado, uma sensação de artificialidade da vida social, uma desconfiança crescente em relação às instituições tradicionais, como escola, família, trabalho, sucesso. A juventude passa a ser vista como um grupo à parte, com uma sensibilidade própria, e Salinger decide fazer algo bastante radical: entregar o romance inteiro à voz de uma adolescente, sem filtro, sem correção, sem distância crítica. A história, em termos de enredo, é mínima. Holden Caulfield acaba de ser expulso de mais uma escola e decide sair 3 dias antes e começa a perambular pelas ruas de Nova York. Antes de ir para casa, ele encontra pessoas, ele lembra de episódios passados, ele observa a cidade, ele critica tudo que ele vê. Ou seja, aqui não há uma grande ação externa, não há grandes acontecimentos. Você está acompanhando como um cotidiano, como se fosse um diário vivo, a vida de um adolescente. Eu sinto que o movimento do livro é circular. É como se o Holden fosse e voltasse nos mesmos pontos, nas mesmas críticas, como se ele fosse um adolescente realmente raivoso, talvez, mas cheio de reclamações, cheio de indagações, as quais, de fato, ele ainda não tem as respostas. Holden enxerga a falsidade em tudo, nos adultos, nas instituições, nas relações sociais. Para ele, o mundo funciona como uma grande encenação hipócrita e ele, claro, está fora disso. E convenhamos que o Holden não está tão errado assim. O mundo adulto é cheio de convenções vazias, de joguinhos, de compromissos pouco heróicos e, claro, bastante hipocrisia. Perceber essa origem não te garante que você está compreendendo como um todo o problema, ainda mais para Holden, que é um adolescente. Então ele sabe que existe, mas não entende por que aquilo existe, por que as coisas chegam naquele ponto. É apenas do tipo, nossa, se os adultos chegaram nesse ponto, é porque eles são hipócritas e não têm coragem de viver as suas vidas. Quando no fundo os adultos querem exatamente isso. No final do dia, quando a gente tira o sapato e deita no sofá, a gente de fato queria estar vivendo a vida que nós sonhamos e que muitas vezes a gente não consegue alcançar por N motivos que são externos a nós,
Muitas vezes. Como todo adolescente, Holden é hiperbólico demais. Ele utiliza de diversos quantificadores universais. Nenhum, ninguém, todo mundo. Ele sente tudo como absoluto. Cada decepção vira prova definitiva de que o mundo é podre. Cada adulto vira exemplo máximo de falsidade. Não há uma nuance, não há uma ambiguidade. É como se fosse tudo ao extremo. Isso se agrava quando a gente considera os traumas reais do personagem. Holden não é apenas um jovem mimado reclamando do mundo. Ele carrega perdas muito sérias, dores profundas, experiências que não são pequenas e nem artificiais. A morte do irmão, a solidão constante, a dificuldade extrema de criar vínculos, o medo quase obsessivo de crescer e se tornar aquilo que ele despreza. Tudo isso está no livro e tudo isso é extremamente bem construído pelo J.D. Salinger. Por isso, apesar de ser um personagem chato, eu não acredito de forma nenhuma que é uma história mal escrita e principalmente não acredito que seja um personagem mal escrito. Pelo contrário, para a proposta do livro, ele é um personagem excelente. Salinger não suaviza Holden, não o corrige, ele não traz um narrador externo para explicar as coisas as quais a gente está vendo ali. Então ele traz Holden justamente como um ex-adolescente, assim como ele é, com os defeitos e características e qualidades que os adolescentes têm. E por isso talvez que tenha ali um incômodo com o personagem, por ser um personagem falastrão, que fala muito palavrão para quem não gosta, um personagem que reclama demais. Todos nós fomos assim de alguma maneira. É como se olhássemos no espelho e nos reconhecêssemos de alguma forma. E eu me olhei e falei, meu Deus, será que eu fui tão chata assim? Será que eu fui uma adolescente tão arrogante de achar que eu sabia de tudo, que eu tinha as respostas para tudo? E hoje, depois da minha adolescência, eu sei que eu não tenho resposta para nada, que muito do que eu sei é um quase nada no sentido do tanto que eu posso saber do mundo, no tanto que eu posso aprender ainda. E aqui eu vou trazer um trechinho para vocês conhecerem o Holden. Acabei me sentando no banco num canto um pouquinho menos escuro. Puxa, ainda estava tiritando como filho da mãe e na parte de trás da cabeça, apesar de eu estar de chapéu, tinha uma porção de pedacinhos de gelo. Isso me preocupou. Achei que provavelmente ia apanhar uma pneumonia e morrer. Fiquei imaginando milhões de chatos indo ao meu enterro e tudo. Meu avô de Detroit é aquele que fica lendo alto o nome das ruas quando a gente anda na porcaria do ônibus com ele, e minhas tias, tem umas 50 tias, e todos os nojentos dos meus primos. A tropa toda ia estar lá. Estavam todos lá quando o Ali morreu, a cambada toda de imbecis. Tem uma tia imbecil que tem mau hálito, que não parava de repetir que ele estava tão sereno no caixão. O DB é que me contou. Eu não fui lá. Ainda estava no hospital. Tive que ir para o hospital e tudo quando machuquei na minha mão. Seja como for, fiquei com medo de apanhar a pneumonia e morrer por causa daqueles flocos de gelo no meu cabelo. Me deu uma pena danada do meu pai e da minha mãe, especialmente da minha mãe, porque ela ainda não se conformou com a morte do Ali. Ela não ia saber o que fazer com todos os meus ternos e equipamentos esportivos e tudo. Só tinha uma coisa boa, era saber que ela não ia deixar Phoebe assistir a droga do meu enterro porque ela é muito criança. Essa era a única coisa boa. Aí pensei na cambada toda me metendo numa droga de cemitério com meu nome no túmulo e tudo, cercado de gente morta. Puxa, depois que a gente morre, eles fazem um diabo com a gente. Tomara que quando eu morrer de verdade, alguém tenha a feliz ideia de me atirar no rio ou coisa parecida. Tudo, menos me enfiar numa porcaria de um cemitério. Gente vindo todo domingo botar um ramo de flores em cima da barriga do infeliz e toda essa baboseira. Quem é que quer flores depois de morto? Ninguém. O adolescente, de modo geral, não quer complexidade ou ainda não tem exata capacidade de entender o quanto uma coisa pode ser complexa. Então é muito preto no branco, ou é isso ou é aquilo, ou tudo é do jeito que eu enxergo, ou nada é do jeito que eu enxergo, só minha opinião importa. E isso a gente vai construindo, vai amadurecendo, logicamente, quando a gente vai se tornando adulto e vai tendo novas oportunidades ou vivendo novas experiências, as quais nos fazem amadurecer de certa maneira. Então é claro que quando o Holden pensa nos adultos, ele pensa nessa hipocrisia, ele pensa na mentira, ele pensa em todas as complexidades as quais os adultos vivem e encara isso só como um jogo maluco de ser adulto e ser hipócrita e tal. E por isso que a gente olha para ele e ele se olha e se enxerga como esse apanhador para poder não deixar que a juventude, que a inocência das crianças suma. Então ele é esse apanhador no campo de centeio, esse menino que vai ajudar não só a irmã, a Phoebe, mas a si próprio a não perder essa inocência. E é interessante porque
De certa forma, é um ganho, é uma maravilha, é uma dádiva quando a gente não perde esse olhar curioso, esse olhar de olhar as coisas até mesmo como elas são, ou seja, deixar um pouco desse olhar hipócrita que nós temos como adultos e olharmos as coisas como um adolescente, quem sabe como uma criança. É isso que o Holden traz pra gente, claro que de uma forma às vezes bem chata, por assim dizer, mas dá justamente para refletir porque ele traz essa visão do adolescente. Só que no final das contas, crescer é inevitável e a gente tem essa dicotomia do Holden de meu Deus, eu estou crescendo e meu Deus, eu não quero crescer. Eu quero ficar nesse mundo aqui, o qual existe menos hipocrisia. Por isso, Apanhador no Campo de Centeio é para mim um romance de formação, porque apesar do Holden não crescer literalmente em forma de idade, essa conversa que ele tem com a gente de forma como diária, etc., faz com que ele cresça. No final das contas, vai parecer que ele só jogou as palavras ali pronto e não chegou numa síntese ou que ele não aprendeu a lidar com o mundo, mas de fato eu acredito que ali foi um desabafo para que ele, enfim, entenda que ele não precisa ficar nesse estado de revelação permanente, como se ele enxergasse a verdade e nem nada. É como se ele começasse a reconhecer o esforço dos pais e ser um adolescente melhor, ou começar a compreender os sentimentos dele. E confesso que de fato não é um livro dos mais gostosos de ler, justamente pelo personagem. Eu acho que a história e todo o resto é muito bom, mas a forma como o livro é escrito às vezes cansa muito, porque o Holden é excessivamente chato. Então eu vou trazer outro trechinho aqui como exemplo. Isso é tudo que vou contar. Podia contar também o que fiz quando voltei para casa e como fiquei doente e tudo, e o colégio para onde vou no próximo outono depois de sair daqui, mas não tenho uma mínima vontade. No duro mesmo. Esse negócio todo não me interessa muito agora. Uma porção de gente, principalmente esse cara psicanalista que tem aqui, vive me perguntando se vou me esforçar quando voltar para o colégio em setembro. Na minha opinião, isso é o tipo de pergunta imbecil. Quer dizer, como é que a gente pode saber o que é que vai fazer até a hora em que faz o troço? A resposta é, não sei. Acho que vou, mas como é que eu posso saber? Juro que é uma pergunta cretina. DB não é dos piores, mas também fica me fazendo um monte de perguntas. Veio me visitar no sábado passado e trouxe a garota inglesa que vai trabalhar no novo filme que ele está escrevendo. Ela é meio metida besta, mas é um bocado bonita. De qualquer maneira, na hora que ela foi ao toalete, lá na outra ala, o DB me perguntou o que é que eu pensava sobre esse troço todo de que acabei de contar. Eu não soube o que dizer. Para ser franco, não sei o que eu acho disso tudo. Tenho pena de ter contado o negócio a tanta gente. Só sei mesmo é que sinto uma espécie de saudade de todo mundo que entra na história. Até do safado do Stratler e do Ackley, por exemplo. Acho que sinto até falta do filho da mãe do Maurice. É engraçado. A gente nunca devia contar nada a ninguém. Mal acaba de contar, a gente começa a sentir saudade de todo mundo. No final das contas, adolescente é mesmo um bicho chato que acha que sabe de tudo. A notícia boa, e muito boa, é que passa. Tudo passa. E eu te vejo no próximo vídeo.